Bem-vindos. O Governo vai cair, mas só depois de aprovado o Orçamento do Estado para o próximo ano. O debate mantém-se na especialidade até a aprovação no final do mês e o ACP continua a desenvolver esforços para travar o aumento do Imposto Único de Circulação para veículos anteriores a 2007. No fim das comemorações dos 120 anos do Automóvel Clube de Portugal, Carlos Barbosa pediu a intervenção do Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa associou-se ao momento e compreendeu as críticas duras do clube relativas à governação no setor automóvel. O mau tempo não amedrontou os participantes do Figueira da Foz Lisboa, o raid histórico que em 1902 deu origem ao ACP. Esta semana vamos ainda conhecer o Megane E-Tech e resumimos a sessão de esclarecimentos sobre as obras do Metrobus no Porto. São estes os assuntos desta semana na revista ACP. ACP Revista, com Ana Filipa Nunes. Já vamos ver e ouvir o pedido de Carlos Barbosa ao Presidente da República para intervir e suspender o aumento do Imposto Único de Circulação. Nos últimos desenvolvimentos políticos, ficámos a saber que o Orçamento de Estado vai à votação tal e qual como estava previsto antes do Presidente anunciar a dissolução do Parlamento. Independentemente da aprovação do Orçamento de Estado e da posterior dissolução da Assembleia da República, só o rumo político saído das eleições de 10 de março vai clarificar a questão do IUC, que para já não é nada clara. E neste caso estamos apenas a referir-nos ao agravamento para carros e motos com matrícula anterior a 2007. Se entrar em vigor, tal e qual como foi aprovado na Generalidade, quem paga imposto de circulação em janeiro terá de suportar de imediato o agravamento. Mas depois, ao fim de 6 meses, manter-se-á a medida? O PSD anunciou, entretanto, que irá apresentar orçamento retificativo se vencer as próximas eleições. E recorde-se que o partido já apresentou uma proposta de alteração para deixar cair o aumento do IUC, mas essa proposta foi chumbada. A entrada em funções do novo governo pode vir a alterar a lei e, nesse caso, por exemplo, quem paga IUC nos últimos meses do ano pode vir a escapar à subida. É o princípio da equidade que fica desde logo em causa. O Presidente do Automóvel Clube de Portugal aproveitou o encerramento dos 120 anos do ACP para pedir a intervenção do Presidente da República. Da monarquia à república, da ditadura à democracia, o ACP manteve-se fiel às origens e aos seus princípios ao longo destes 120 anos, na defesa do associativismo, na promoção do desporto automóvel e na vanguarda da mobilidade para todos. No encerramento das comemorações dos 120 anos do Automóvel Clube de Portugal, no Museu dos Cochas, foi o antigo e agora bem restaurado Panhard Levasseur que deu o mote para o discurso do presidente do ACP. Quando chegou a Portugal, engraçado, surgiu a dúvida como ia ser a taxa adenueira a aplicar a tão estranho veículo que acabou por ser classificado como máquina movida a vapor. Reparem que já nesse tempo a criatividade fiscal abundava. Em Portugal, e agora está aqui a sua Secretária de Estado, a segurança rodoviária não é uma prioridade ainda. Devia ser mais e por isso continuamos na cauda da Europa em números de mortes e feridos em acidentes rodoviários. E aqui chegados não podemos calar a revolta que cada contribuinte sente perante o esbulho fiscal vigente. Os condutores são escandalosamente esmagados por impostos e taxas, com consequências pesadas na economia nacional. Veja-se a demagogia e populismo dos argumentos presentes na proposta do Orçamento de Estado para o próximo ano. Penalizar milhões de contribuintes que não têm hipóteses para trocar de viatura, dizendo que ficam a ganhar IRS, não só é imoral, é inadmissível, além de que é falso. A retórica de que são só 25 euros por ano mostra bem o projeto de empobrecimento global a que assistimos e com que somos governados. Senhor Presidente da República, Excelência, não são só os sócios do ACP que o sentem, é todo um país que se manifesta. Por favor, trave esta injustiça. Muito obrigado. Mas que saudades que eu tinha desse estilo muito político e muito interveniente, que já conhecemos e que defende naturalmente o ponto de vista do Automóvel Clube de Portugal e de muitos automobilistas portugueses. Bom, Carlos Barbosa entrou-se numa nova fase e nesta fase a imaginação criativa não tem limites. E sempre que ele fica ainda por cima mais disponível como autarca ou como candidato a lugares políticos, fica mais furioso em termos de presidente do Automóvel Clube de Portugal.
qual é o problema do espírito reivindicativo do Presidente comparado com o que devemos ao clube. Vale bem ouvir as palavras dele, tendo em troca o serviço dele e de milhares e milhares a Portugal através do Automóvel Clube Portugal. Um grande abraço, bem-ajam. A proposta de Orçamento de Estado para 2024, que contempla o agravamento do IUC para veículos anteriores a 2007, está a ser discutida na especialidade, na Assembleia da República. A votação final está marcada para 29 de novembro. Até lá, o ACP continua em diversos palcos a explicar e a exemplificar porque está contra o aumento. Mais à frente, as imagens da edição deste ano do Raio de Figueira da Foz Lisboa prova que, em 1902, esteve na origem do ACP um ano mais tarde. Na festa dos 120 anos do ACP foi também destaque o pequeno passeio dos presidentes no primeiro automóvel que circulou em Portugal. Foi a estrela da tarde nos Jardins de Belém. O primeiro automóvel a chegar a Portugal, em 1895, voltou a rodar depois de um restauro profundo. Era um dos momentos mais aguardados, a saída do museu e respectiva aparição pública, mas claro, 128 anos representam algumas fragilidades. Nada que alguma paciência e perícia não resolva. E estão a ouvir? Arreda. Esta expressão leva-nos para os últimos tempos da monarquia, os primórdios do ACP, quando Afonso de Bragança, irmão do rei Dom Carlos I, apaixonado por automóveis, saía à rua e, para afastar os curiosos, vá de gritar arreda. A expressão ficou célebre e o infante conhecido pelo Arreda. Outra versão conta que Afonso de Bragança, comandante honorário dos Bombeiros da Ajuda, percorria as ruas de Lisboa ao volante e, à falta de sirenes, eram os gritos de arreda, que afastavam os peões e os carros de cavalos que circulavam na via pública. Outros tempos. Voltemos ao Panhar de Lavensor, estacionado em frente ao Palácio de Belém. Oh meu Deus, é um desastre. O Presidente da República e o Presidente do ACP assinalaram esta rara aparição com uma volta ao jardim. E ainda que as condições não fossem as melhores, o entusiasmo de todos explica como nasceu o fenómeno automóvel em Portugal. Ali ao lado estavam alinhados os participantes do Raio de Figueira da Foz de Lisboa, que despertaram a curiosidade de Marcelo Rebelo de Sousa. Qual é a primeira memória de automóvel que o Sr. Presidente tem? É um carocha que tinha o meu pai. Portanto, andávamos todos, a minha mãe e o meu pai conduzia, eu, depois, à medida que a família aumentou, os meus irmãos, todos num espaço muito pequeno, e lembro-me que o meu pai teve um acidente na ida de Sintra para Colares, com um carro de cavalos que se atravessou no meio da estrada, exatamente, e isso me impressionou muito. Mas esse foi o primeiro carro de família. E o que dizer destes 120 anos do ACP? A minha vida toda esteve ligada ao ACP. Comecei a viajar na agência turística do ACP. Ia-se lá e tinha uma secção onde planeavam como é que se ia de automóvel até França, depois até Itália, depois até não sei quantos. E esse automóvel não se ia de avião. E o ACP era impecável. Para os meus veículos, os meus primeiros carros, que eram todos... Foi um Mini comprado de quarta mão, o Austin 850, parava sistematicamente, era o ACP que resolvia o problema. Portanto, tudo o que era necessário ligado com o automóvel, ACP. Outras considerações, alusivas aos 120 anos do Automóvel Clube de Portugal, foram deixadas para o auditório do Museu dos Coches, onde aconteceram os discursos oficiais. O Raio de Figueira da Foz, Lisboa, foi novamente recriado este ano e terminou no Museu Nacional dos Coches, onde decorreu a festa que concluiu as comemorações dos 120 anos do clube. Entusiasmo e mau tempo à partida. Ainda assim, a Figueira da Foz orgulha-se sempre que recebe estas máquinas que, não sendo tão antigas como as que alinharam em 1902, recriam a atmosfera do início do século XX e dos primórdios que levaram à criação do ACP.
foi um grupo de entusiastas seguindo as tendências da Europa que levou por diante a ideia de promover o automobilismo em Portugal. E nada melhor do que criar uma instituição com esse propósito, como também acontecia nas nações mais civilizadas. Esta foi a mesma expressão utilizada à data. Os carros eram ainda uma novidade no país. O primeiro raid em 1902 foi não só a primeira prova automobilística em Portugal, como da Península Ibérica. Começou muito cedo na história vindo deste meio de transporte, em desporto, em competição, com carros que sempre foram bonitos, hoje em dia são lindíssimos, e a persistência extraordinária e a capacidade da instituição Automóvel Clube Portugal nesta organização, também vindo o apoio discreto, mas convicto do município, e portanto é uma honra para nós receber hoje esta prova que assinala esta efeméride tão significativa. 43 máquinas representativas de várias épocas alinharam nesta recriação. 8 destes automóveis foram produzidos antes das primeiras guerras mundiais. Eu sou sócio do ACP desde 84 e já fiz 3 vezes o Figueira da Foz Lisboa com outros carros. Fiz a primeira vez foi em 87, depois fiz ali no final da década de 80, princípio de 90 fiz mais 2 vezes e é sempre um passeio muito bom. Este é um Jaguar 3.8S de 1964, um dos meus primeiros clássicos. Tenho este carro há 40 anos, praticamente. É a primeira vez que eu faço o Figueira da Foz de Lisboa. Como não tenho nenhum pré-guerra, nunca tinha feito e, portanto, aceitei com muito gosto o convite do ACP Clássicos para fazer este ano e comemorámos assim os 120 anos. Da Figueira da Foz a Lisboa não são 9 horas de caminho, mas há sempre peripécias para contar. Foi muito engraçado, foi muito desafiante, porque a segurança dos carros não é a segurança de hoje em dia. Uma coisa que nós já não nos lembramos que os carros faziam, que é embaciar os vidros, aconteceu hoje com muita frequência e não via nada. Os limpa-parabrisas também não funcionam grande coisa, mas dá muito mais graça a isto tudo, por isso foi realmente engraçado. É diferente do normal que eu ando nos carros, ando geralmente só com um bom tempo, mas valeu a pena, foi um dia extraordinariamente bem passado. O Alfa Julieta Sprint foi um carro muito revolucionário na sua época, o carro saiu em 56, o meu é de 59, já é um Série 2 desse carro, e é um carro, um 1300 de cilindrada, com 85 cavalos, e era um carro que na altura vinha para dar cabo dos Porsches nas suas competições, dos Porsche 356. É um carro realmente muito maniável, com uma elasticidade inacreditável, e é um carro com uma beleza de linha, quanto a mim, única. Por isso é um carro com grande paixão, um carro com uma comodidade extraordinária e é um carro realmente como dizia, de uma beleza ótima e fiabilidade, contrariamente à fama que os Alfas têm, mas este é muito bom. Este ano a prova foi novamente recriada para fechar os 120 anos do Automóvel Clube de Portugal. O ponto de chegada foi o Museu Nacional de Escós, onde decorreram as comemorações. Nem mesmo o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, ficou indiferente aos clássicos do século XX. Vamos agora conhecer uma nova proposta elétrica da Renault, o Megane E-Tech. Este modelo familiar tem 70% de materiais europeus e traz um novo design, bem como novas motorizações. Esta semana estamos ao volante do novo Renault Megane 100% elétrico, o modelo responsável pelo futuro eletrificado da marca francesa. Vamos conhecer o modelo? Mas comecemos pelo design exterior. Este Megane está completamente diferente de todos os Meganes que nós estamos habituados a ver. Ele parece até mesmo um protótipo, com linhas mais baixas e mais arredondadas. O carro ganhou agora aqui um novo estatuto de quase SUV e quase coupé, mas já lá vamos. Na frente temos estes dois faróis LEDs que são ligados por este friso preto, onde no meio apresenta o novo emblema da marca e podemos ver que todo o design curvo é para otimizar a sua eficiência aerodinâmica. Vamos passar lá para trás. O novo Megane mede mais de 4,20 m de comprimento e tem as rodas bem colocadas nos cantos da carroceria. Aqui podemos ver que a linha de jadilho começa a cair, meio em estilo coupé, o que nos leva aqui até este portão de bagageira, onde temos o nome do Megane com destaque para o E de ser elétrico e um pequeno botão que nos permite destrancar a bagageira, que neste caso é manual. Aqui dentro temos uma capacidade de 440 litros de capacidade, mais ou menos a média que todos os concorrentes apresentam. O interior do novo Megane é muito confortável, tem acabamentos de excelente qualidade e recorre a grande parte de materiais reutilizados. Oferece ainda bastante espaços de arrumação, como esta pequena gaveta que podemos moldar ao nosso gosto com suporte para 2 copos, ou este cofre central onde podemos guardar alguns objetos.
que se juntarmos ainda este porta-luvas nos dá um total de mais de 30 litros aproximadamente. Destaque ainda para este carregador de indução aqui na prateleira central e aqui um suporte para o telemóvel. O volante é meio quadrado e tem todos os controles que nós precisamos, onde do lado esquerdo temos os auxiliares de condução e do lado direito temos aqui as questões da multimédia, que se quisermos podemos também controlar com esta pequena manete aqui atrás. O painel de instrumentos e o painel do infoentretenimento são ligados e formam aqui uma espécie de L com mais de 24 polegadas, onde aqui nos dá toda a informação necessária para efetuar uma viagem sem surpresas, como a autonomia da bateria elétrica ou ainda a navegação. E aqui do lado direito podemos escolher opções como o emparelhamento do telefone ou ainda os comandos do ar-condicionado. Apesar de ter este design bastante complexo, este interior é fácil de operar, onde, por exemplo, o botão de ignição se situa no sítio onde esperamos e aqui o seletor de marchas está na coluna de direção. Nesta versão mais equipada, os bancos são totalmente elétricos e até oferecem alguns confortos extra, como massagens. Mas vamos ver se este conforto se mantém nos bancos de trás. Aqui na traseira temos 3 lugares, ainda assim se a viagem for longa eu recomendo que vão apenas 2 adultos porque vão mais confortáveis. Relativamente a espaço, o banco da frente está posto na minha posição e eu tenho aqui ainda espaço para os joelhos e a altura de cabeça, ainda que tenha este design meio coupé, eu consigo estar aqui confortável sem estar a bater com a cabeça aqui no teto. Destaque ainda para os materiais utilizados que são exatamente os mesmos da frente, com bastante qualidade, e para alguns extras de conforto, como 2 carregadores USB-C aqui na traseira, ou ainda as saídas do ar-condicionado. O Megane elétrico alcança uma autonomia superior a 470 km e na versão mais potente tem 220 cavalos que o aceleram do 0 ao 100 em cerca de 7,4 segundos. Este, que é um dos elétricos mais emocionantes do mercado, chega a Portugal com o preço a começar nos 35 mil euros para uma versão especial, sendo que o mais provável é adquirir um modelo na casa dos 40 mil euros, que reúne potência e autonomia. As obras do Metrobus na cidade do Porto continuam a provocar constrangimentos na circulação. O novo autocarro de trânsito rápido, movido a hidrogénio, vai ligar a Boa Vista à Foz e a Matosinhos. Esta alternativa para as locações urbanas deverá estar a funcionar em julho do próximo ano. Cortes de faixas, trânsito complicado, dificuldade no acesso aos transportes. Tudo isto são queixas que resultam das obras que decorrem no Porto desde fevereiro para a construção do Metrobus. Circula num trajeto próprio e a aparência é idêntica a um metro, mas é um autocarro de trânsito rápido. Chega à cidade invicta em 2024 e promete trazer maior rapidez e eficiência às deslocações dos cidadãos. Movido a hidrogénio, este novo método de transporte ecológico poderá levar no total 133 passageiros, 35 sentados e 98 de pé. O resultado é promissor, mas existem ainda algumas dúvidas, razão pela qual o ACP organizou um encontro de esclarecimento na delegação da Rua de Gonçalo Cristóvão. A Metro do Porto, que se juntou a esta proposta de vir explicar o que é o seu projeto Metrobus, ouvindo diretamente dos sócios do ACP as suas dúvidas, os seus anseios e tendo a oportunidade de responder aos mesmos e de, com isso também, colher feedback que lhes permitirá gerir o projeto de uma forma muito mais eficiente. É um modo de transporte completamente novo em Portugal e é um modo de transporte que estamos a implementar em 2 vias muito importantes da cidade do Porto, a Avenida Marcelo Gomes da Costa e a Avenida da Boa Vista. Os sócios ACP confirmam a dificuldade que está a ser circular na cidade, embora acreditem que a longo prazo será um benefício. Este tipo de debates é muito importante, nomeadamente para chamar a atenção dos promotores das obras daquilo que têm que fazer e que não estão a fazer, nomeadamente na área da comunicação. O que está em discussão é um problema de gestão de obras para mim. O que me incomoda nesta situação é a dificuldade de planeamento e gestão de obras. Isso ficou patente. Estamos com atrasos excessivos sem a devida informação aos municípios. Está a ser bastante penoso. Os portuenses estão a sofrer bastante para terem este novo projeto de mobilidade construído, não é? Mas aguardamos e acreditamos que será um bom projeto e bom para o futuro da cidade e dos portuenses. Na rua, a opinião é a mesma. Estão a impactar toda a gente que aqui circula. Qualquer das laterais, é impossível uma pessoa planear com tempo chegar aqui a qualquer edifício aqui que seja na Boa Vista, porque
Os semáforos nas laterais claramente demoram sempre imenso tempo, minutos, passam 2, 3 carros cada vez. A nível da avenida em si, dia sim, dia não, mudam o planeamento da estrada. Por um lado, uma pessoa tem que se desviar por este lado, no dia a seguir tem que por outro. Acredito, claro, que no final de tudo vale a pena, mas por agora não está assim muito bom, não. É um bocadinho incómodo, estando a chover e não há cobertos, não há nada, não é? E quando está aqui a calor também não temos onde... E pronto, mas olha, tem que se aguentar um bocadinho. Estão a ser construídas 2 linhas. A linha da Boa Vista Império, na qual uma viagem vai demorar cerca de 12 minutos, e a linha da Boa Vista Anémona até Matosinhos, onde as viagens terão uma duração de 17 minutos. As obras já decorrem desde fevereiro, mas para a mudança ficar concluída estão ainda previstos novos constrangimentos. A informação completa pode ser consultada no site do Metro do Porto. Este é um investimento de 66 milhões de euros. Apesar dos atrasos nas obras, a previsão da entrada em funcionamento do Metrobus é julho do próximo ano. A fechar a revista ACP, vamos olhar, como sempre, para alguns eventos que vão acontecer nos próximos dias. Tome nota. O Monte Gordo Sand Experience vai ser a primeira prova em Portugal da Taça do Mundo da Federação Internacional de Motociclismo de Corridas em Areia. É uma organização ACP que promete corridas únicas para motos e quads. Neste terceiro fim de semana do mês, a Fórmula 1 vai até à capital mundial do entretenimento. A pista terá mais de 6 quilómetros em circuito urbano, traçado entre os casinos e os hotéis de referência de Las Vegas. Por último, sugerimos o passeio de inverno, uma iniciativa ACP. Será um fim de semana diferente, com início em Alenquer ou na Lausanne para os participantes provenientes do norte. A visita às aldeias do Xisto vai marcar o primeiro dia. Os passeios ACP destinam-se aos sócios com veículo próprio. As inscrições são limitadas. E assim que fechamos esta revista ACP, já sabe, conto consigo para a próxima semana. Até lá!